gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa sala de leitura. Hoje é o dia de número 49, hein? Amanhã vamos completar, se Deus quiser, 50 dias já, hein? Na Bíblia, todos os dias. Bom, seja bem-vindo você que está aqui também pela primeira vez. Saiba que você está em plano de leitura bíblica anual. Estamos lendo a Bíblia toda, pretendemos ler, claro, né? A Bíblia toda em um ano, tá bom? Pegue a sua Bíblia, abra em Gênesis, a partir do capítulo 19. Deixa aberto aí já em Gênesis 19. O chat está animado aí, hein? Pessoal conversando, gente falando aí que já foi de Portugal. Bastante gente aí de Portugal nos acompanhando, né? Graças a Deus, esse ano o plano de leitura bíblica rompeu aí para esse país, né? Excelente. Gente, vamos fazer a nossa leitura. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por mais uma sala que é aberta, por cada leitor que está aí do outro lado me acompanhando nesse momento e diante da Tua Palavra. Senhor, mais uma vez peço que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, esteja no nosso meio sempre, todos os dias e nessa sala de leitura, falando ao nosso coração, nos revelando a Tua vontade e a verdade, que já está escrita aqui na Tua Palavra. Precisamos examinar, como diz a Bíblia, precisamos examinar as Escrituras e através desse exame termos acesso à revelação da Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos seguir com a leitura. Gênesis 19. Só ver aqui, tá, deixar aqui depois no final eu leio aqui os comentários de vocês, tá? E vieram 2 anjos a Sodoma. Lembra que ontem nós falamos? O Senhor e 2 anjos foram até Abraão, 3 em formas de homem, o Senhor e 2 anjos. O Senhor contou para Abraão o que ia fazer com Sodoma. Abraão intercede por Ló, né, sua família. Ainda assim, os 2 anjos vão até a cidade para ver o que de fato estava acontecendo. O clamor que chegou até Deus, né? O clamor no sentido de o grito que chegou até Deus, o clamor, a reclamação que chegou até Deus do que estava acontecendo na cidade de Sodoma, né? Então eles foram lá, versículo 1. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer. E Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los e curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E ele insistiu com eles grandemente, e foram com ele. E entraram em sua casa, e ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. Esse conhecê-los no sentido
de que nós estamos vendo desde o comecinho de Adão e Eva, né? Quando falou que Adão conheceu a sua esposa, no sentido de conhecimento íntimo, tá? Vou falar numa linguagem adulta aqui. Às vezes tem crianças ouvindo. Então, entende, né? Namorar intimamente. Então, os homens da cidade, quando viram aqueles homens entrando, que eram anjos, mas estavam em forma corpórea, né, de homens, e entrando na casa de Ló, viram duas pessoas novas, né? Gente nova no pedaço. A gente quer conhecê-los, intimamente falando, né? Versículo 6. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si. Então Ló sai da casa, fecha a porta, né, atrás de si. E disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazeis a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. Veja, né? Aqueles homens da cidade queriam abusar daqueles 2 homens que entraram na casa de Ló, e Ló, na tentativa de impedi-los, oferece as próprias filhas no lugar. Quando fala assim, eles vieram sob a sombra do meu telhado, quer dizer, eles estão debaixo do meu telhado, eles estão sob o meu cuidado. Tradicionalmente, ao hospedar uma pessoa, quem hospeda alguém tem que garantir a segurança desse alguém. Então, Ló, na tentativa de protegê-los, ofereceu as próprias filhas. Veja que coisa. Versículo 9. E eles disseram, para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. Quer dizer, os homens da cidade, né, disseram que Ló chegou ali como um peregrino, e de fato foi. Vocês se lembram que pouco tempo antes houve lá a discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aí Abraão falou: olha, Ló, se você for para um lado, eu vou para o outro. E Ló foi para Sodoma, veio, né, de outras terras, foi ali para peregrinar. E as pessoas falaram: agora ele quer ser juiz, agora ele quer mandar no que a gente faz aqui, então vamos fazer com ele pior do que a gente iria fazer com aqueles homens. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto os pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Genro, e teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade, trazei-os para fora desse lugar. Estes homens são os anjos, tá? Então, os anjos feriram de cegueira os homens da cidade e falaram para Ló se tinha mais alguém com ele. Falando para, se tiver mais alguém que é dele, genro, tal, para mandar sair da cidade. Versículo 13. Porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou a esses genros que havia casado com suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá essa cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. Os genros não deram credibilidade para o que ele estava falando. Acharam que os genros estavam num linguajar mais popular, tirando uma com a cara deles. Versículo 15. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te,
toma tua esposa e tuas filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa e a mão de suas filhas, e o Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu o quê? Quando os havia trazido para fora dali, ele disse: foge por tua vida, e não olhes para trás, nem fiques em toda a planície, não fique em um lugar plano, fuja para o monte, para que não sejas consumido. E Ló disse: assim não, meu senhor, eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida, e eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Então, ele falou para os anjos o seguinte: olha, é melhor não, assim não, e para o monte não. Se eu fugir para o monte, eu vou morrer no monte. Monte é lugar, pensa numa montanha. Uma montanha, sem nada, inabitada. Então, Ló falou: se eu for fugir para uma montanha, eu vou morrer lá. Versículo 20. Eis que esta cidade está próxima para fugir, e é pequena. Deixa que eu fuja para lá, não é pequena? E a minha alma viverá. Então Ló falou: deixa eu ir para essa outra cidade, tem uma outra cidade aqui, uma cidadezinha pequena, eu vou para lá. Versículo 21. E ele lhe disse: vê, aceitei-te também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor do céu. E ele derrubou aquelas cidades, e toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado em pé diante do Senhor. Lembra que Abraão foi caminhando com o Senhor e os anjos, até que chegou um ponto que os dois anjos seguiram viagem e o Senhor se retirou, subiu. Naquele ponto dava para ver a cidade. Ali eles tiveram aquele último diálogo. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então Abraão se levantou e foi para aquele mesmo lugar que dava para ver a cidade. E ele olhou, versículo 28, para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu o quê? Quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. E Ló subiu de Zoar. Então agora a história já está dizendo que depois de um tempo Ló subiu de Zoar, lembra? Deixou ir para aquela cidadezinha, cidade pequena. Então Ló saiu daquela cidade e habitou no monte. Por fim ele acabou indo para o monte. E suas duas filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. Ficou com medo de morar naquela cidade e foi para um monte. E ele habitou em uma caverna, ele e suas duas filhas. E a primogênita disse à mais jovem: nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar em nós, segundo a maneira de toda a terra. Vocês entendem isso, né? Os adultos entendem isso, né? Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitaremos com ele, para que possamos preservar semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite. E a primogênita entrou e deitou com seu pai. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando
ela se levantou. E aconteceu que, no dia seguinte, a primogênita disse à mais jovem: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demos-lhe de beber vinho esta noite também, e entra tu, e deita com ele, para que possamos preservar a semente de nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também, e a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até este dia. Você vai ouvir falar sobre os moabitas, né? Também se tornaram inimigos, praticaram iniquidades. E a mais jovem, ela também deu à luz um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este mesmo é o pai dos filhos de Amon, os amonitas, até este dia. Vamos para o capítulo 20. E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse... deixa eu só arrumar aqui. E Abraão, versículo 2, e Abraão disse de Sara, sua esposa, ela é minha irmã. Então veja, Abraão foi peregrinar, chegou em Gerar. Chegando em Gerar, ele disse lá em Gerar o seguinte: Sara é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Quer dizer, mais uma vez aquela história de Abraão em dizer que a Sara era sua irmã, aquela coisa toda, por medo de chegar em uma cidade, as pessoas olharem para a mulher dele, querer tomar, por ser mulher, matar ele para ficar com ela. Então ele falou: ela é minha irmã. E ainda assim Abimeleque, o rei daquele lugar, tomou Sara. Versículo 3. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: Eis que és nada mais do que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem, ela é casada. Então Deus aparece em sonho e fala: você está morto por causa do que você fez. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela, e ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele: ela é minha irmã. E ela também disse: ele é meu irmão. Perdão, gente. Não me disse ele: ela é minha irmã? Foi uma pergunta, não uma afirmação. E ela também disse: ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos, eu fiz isso. E Deus lhe disse em um sonho, aqui nas entrelinhas, aqui tem uma profundidade nisso. Vou fazer um comentário breve com você, tá? Um comentário breve. Isso aqui não é uma pregação, né? Não é um estudo bíblico, é uma leitura com interpretação dos textos. E cá para nós, esses próximos capítulos aqui de Gênesis, não tem muito o que se falar, se interpretar. É muito bem claro, a narrativa é muito bem clara, não tem muita coisa difícil de entender, tá? O que for, eu paro aqui e falo. Mas aqui é interessante, nas entrelinhas aqui do que aconteceu com Abimeleque, a gente vai entender algo muito interessante. Deixa eu concluir, eu falo. Preste atenção na leitura, depois eu vou dividir com você um pensamento em relação a isso. Então veja, Abimeleque está dizendo o seguinte: olha, na integridade de meu coração e na inocência de minhas mãos eu fiz isso. Ou seja, não era minha intenção, fazer algo errado. Não era minha intenção, né? De coração. Porque ele e ela disseram para mim que eram irmãos. Versículo 6. E Deus lhe disse em sonho: sim, eu sei que fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim,
por isso não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são seus. Por isso, Abimeleque levantou-se cedo de manhã e chamou todos os seus servos e contou todas estas coisas em seus ouvidos, e os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou a Abraão e lhe disse: o que nos fizeste? Em que eu te ofendi, para que trouxesse sobre mim e sobre meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: o que tu vistes para fazer tal coisa? E Abraão disse: porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã, ela é filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. E ela se tornou minha mulher, ou seja, eles eram irmãos, no final das contas sim, só por parte de pai, né? No caso. Versículo 13. E aconteceu o quê? Quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos, dirás de mim: ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhes restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara ele disse: eis que eu dei a teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e sua esposa e suas servas, e elas geraram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, sua esposa, por causa de Sara, esposa de Abraão. Então, por causa de Sara, né, que o Abimeleque tinha tomado Sara, tomado no sentido de levou para o palácio, para o harém dele, né, para ser uma de suas mulheres, mas graças a Deus ele ainda não tinha deitado com Sara, e Deus aparece para Abimeleque em sonho, e aí você ouviu a história. Agora, interessante é o seguinte, quando eu leio isso aqui, eu sempre penso nisso. Veja, o homem estava errando, não estava? Estava errando, estava prestes a cometer um pecado gravíssimo. Sara, mãe de nações, né? Mulher de Abraão, uma mulher casada. Então ele estava prestes a cometer um pecado gravíssimo. Só que é o seguinte: mas não era a minha intenção. Não era a minha intenção. Abimeleque estava errando e a ponto de cometer um pecado gravíssimo. Mas ele disse: não era a minha intenção. Não, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe, o Senhor conhece a intenção do meu coração. E Deus fala assim: não, tudo bem, eu sei que não era a sua intenção, mas você está envolvido aí em algo errado, é errado isso. Então, por que você não procurou saber direito? Porque na verdade ela não é irmã, ela é mulher. Então, eu vou te punir se você não se consertar, se você não deixar de essa coisa errada, se você não corrigir esse erro. Eu vou punir você, toda a sua cidade, e de fato já tinha até punido com esterilidade a toda a cidade, ninguém ia poder ter filho e tal. Aí depois que ele se corrige, então Abraão ora por ele e o Senhor torna todas as mulheres férteis novamente. Mas a reflexão que eu faço aqui com essa passagem é o seguinte: não tem esse negócio às vezes que as pessoas falam: mas Deus conhece a intenção do meu coração. Tá, Ele conhece a intenção do seu coração, mas no que diz respeito a agradar a Deus, no que diz respeito a fazer a vontade de Deus,
nós temos que procurar saber o que é correto para fazer. Não apenas ir pelo que as pessoas falam. Veja, tem uma profundidade nisso aqui, eu estou procurando ser muito sucinto para não entrar muito nisso com vocês e fugir do objetivo do plano. Vejam, Abraão era um profeta do Senhor. O próprio Senhor fala, olha, ele vai orar por você porque ele é um profeta. Mas mesmo como profeta do Senhor, veja, gente, eu vou falar isso com muita responsabilidade para vocês entenderem. Veja, mesmo como um profeta do Senhor, ele estava induzindo um povo, né, Abimeleque, aquele povo, a fazer uma coisa errada. Repito, com calma e tranquilidade para ajudar você a pensar. Mesmo sendo um profeta do Senhor, ele estava induzindo um povo a fazer uma coisa errada. Aquele homem, um povo porque o castigo ia recair sobre todo o povo, não só sobre Abimeleque. Aquele homem compra a ideia errada de Abraão e está prestes a cometer um pecado gravíssimo. Só que diz assim, mas Deus sabe a intenção do meu coração. Não era a minha intenção. Eu não queria fazer essa coisa errada. Tá, mas está errado. Então procure saber e se conserte, porque senão haverá consequência. Isso na história de Abimeleque e Abraão. Trazendo para os dias de hoje. Meu amigo leitor, minha amiga leitora, procure conhecer a verdade. Não cai nessa de que muitos dizem assim. Por exemplo, vou falar de uma coisa que fica muito claro isso. Fica muito claro quando a gente fala isso. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu dou o meu dinheiro na igreja e Deus sabe a intenção do meu coração. Não interessa o que vão fazer com o meu dinheiro. Eu coloco lá e... Alguns profetas, né, assim como Abraão, dizem o seguinte, não importa o que nós vamos fazer com o seu dinheiro, a sua parte é trazer até o altar. O que acontece do altar para trás é entre nós e Deus. Algumas pessoas denunciam certas práticas de alguns lugares que fazem arrecadações, denunciam, apontam, dizem, há exageros, há excessos, há ostentações, não fazem o correto com as arrecadações e as pessoas dizem assim, mas Deus sabe a intenção do meu coração. Eu vou lá, pego o que eu tenho, coloco lá no altar e o que acontece do altar para trás não interessa, não importa o que vão fazer. Não é bem assim, tá? Por mais que a intenção do seu coração seja boa, é nosso dever, como cristão, procurar saber o que é o correto, a forma correta e o que está sendo feito. Você precisa olhar para os frutos. Bom, eu vou abrir um parênteses aqui e vou voltar a falar sobre isso quando nós estivermos lendo o Novo Testamento, onde ali vai falar sobre você não aprovar as obras infrutíferas das trevas, não patrocinar obras infrutíferas das trevas. Então, deixo em aberto. Vou me ater do direito de pedir para você esperar, porque isso aqui ainda não é um estudo profundo, senão eu já ia para lá e a gente já ia debater esse assunto agora. Espere, vamos continuar a leitura e você vai ver Jesus falando que a gente tem que olhar para os frutos para ver se aquela obra é dele ou não, e os apóstolos colocando como uma orientação, uma doutrina, que nós devemos sim saber quais são os frutos, quais são as obras realizadas com o nosso dinheiro e reprovar e não patrocinar obras infrutíferas, porque prestaremos contas. Não, Deus sabe a intenção do meu coração. Eu faço com boa intenção. A intenção do coração de Abimeleque também era muito boa, só que estava errado.
Bem-vindo ao cristianismo. Temos que ter responsabilidade. Vamos lá. Capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Então, o Senhor não tinha falado que ia visitar Sara depois do tempo da vida? Então, isso acontece. Versículo 2. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão, em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. Quando fala aqui, e o Senhor visitou Sara, como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado, visitar no sentido de o nascimento, porque há dois momentos que uma mulher é visitada pelo Senhor. Dois momentos. No momento da concepção, quando ela concebe, há uma visitação, né? Há uma permissão do Senhor e ali vai começar a gerar uma vida no ventre dela. Durante os meses de gestação, de forma natural, o próprio Deus já deixou determinado assim, né? O ventre da mulher é como a terra, que joga a semente e a própria terra faz ela produzir o fruto. O ventre da mulher da mesma forma. Agora há uma segunda visitação, que é quando nasce, né? Quando a mulher dar à luz um filho. Então, Deus visita, soprando o fôlego da vida. É onde a criança passa a respirar, né? Então o Senhor visitou, né? A criança nasceu. Depois eu vou ler os comentários, tá? Eu preciso focar na leitura aqui para a gente avançar. Como Deus tinha falado. Versículo 2. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão, em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. Deus me deu motivo de alegria, né? E ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Lembra daquela serva que Sara deu para Abraão se deitar com ela? A princípio a mulher tinha ido embora, o anjo mandou voltar. Era só a mulher servir Sara, né? Parar de desdém e tá tudo certo. E assim foi durante um bom tempo. Só que depois que Sara teve um filho, o outro filho de Abraão, filho da serva, começou a zombar de Isaque. Versículo 10. Por isso, Sara, né, disse a Abraão, ela disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Quer dizer, Sara falou: manda embora essa mulher com o filho dela. Abraão achou aquilo terrível, fazer aquilo. Versículo 12. E Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da tua serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã e tomou pão em um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. E ao filho e a despediu. Pondo sobre o seu ombro e ao filho e a despediu. E ela partiu e peregrinou pelo deserto de Berseba.
E a água do odre foi consumida, acabou a água. E ela colocou o filho debaixo de um arbusto. E ela foi sentar-se em frente dele a uma boa distância, como a de um tiro de arco. Pois ela disse: que eu não vejo a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi. E encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu, e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque e Ficol, capitão-chefe de seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus está contigo em tudo o que tu fazes. Por isso, agora, jura a mim por Deus, que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho de meu filho, mas de acordo com a bondade que eu te fiz, tu farás comigo e para com a terra na qual peregrinaste. E Abraão disse: eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque tinham tomado violentamente. E Abimeleque disse: eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contaste, nem ouvi a respeito disso, a não ser hoje. E Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e fizeram os dois um pacto. E Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: o que significam essas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele disse: estas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que seja uma testemunha para mim de que eu cavei esse poço. Por isso, aquele lugar por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim, eles fizeram um pacto em Berseba. Então levantaram-se Abimeleque e Ficol, o capitão-chefe do seu exército, e eles retornaram à terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Vamos para o capítulo 22, é o último de hoje. Vamos ler. Deixa eu só dar uma olhada aqui e ver se está tudo bem, né? Nos comentários aqui. Tá tudo ok, né? Com a transmissão. Estão vendo e ouvindo bem. Depois eu leio o comentário, senão a gente desfoca na leitura. Cuidado também, viu? Para às vezes vocês não conversarem e desfocarem da leitura, hein? Escrever no intervalo, tal, tudo bem, mas senão às vezes eu estou lendo sozinho. O objetivo não é esse. O objetivo é lermos a Bíblia junto. Se você conecta aí comigo e não lê, como é que no final do plano você fala: eu já li a Bíblia toda? Não, então você vai dizer: o pastor leu a Bíblia toda para mim. Cuidado. Capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão. Ele disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então veja, gente, atenção aqui. Isso aqui exige atenção, para você não interpretar errado e deixar ser manipulado. Veja, depois dessas coisas, de tudo que nós lemos até aqui, Deus provou a Abraão, mas esse provou é no sentido de provar a qualidade da fé de Abraão. Vocês vão entender. Deus vai dar aqui a Abraão uma tarefa muito difícil. A tarefa de ir até a terra de Moriá. Deus vai mandar ele sair dali de onde ele está e ir para a terra de Moriá. E Moriá é uma terra onde viviam os pagãos. Deus dá a ele uma tarefa muito difícil. Vai mandar ele apresentar o filho dele em sacrifício. Queimar o próprio filho.
essa prática de apresentar crianças passada pelo fogo era uma prática, um ritual pagão das pessoas que viviam nessa terra, que Deus estava mandando Abraão ir para aquela terra. Com isso, Deus estava pedindo aqui para Abraão mostrar que estava totalmente comprometido com a vontade de Deus. Assim como os pagãos daquele tempo estavam tão comprometidos em agradar aos deuses deles, que eles faziam isso, tá? Deixa eu só fazer uma nota aqui. Já ensinei para vocês essa técnica, né? Quando vier alguma coisa na sua mente na hora da leitura, anota, senão você vai ficar pensando naquilo e vai desfocar a sua leitura. Bom, vamos ler isso aqui. Vamos ler isso aqui. Versículo 1. 22, capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te darei. Tem todo um detalhe. Por que Abraão não fez isso ali? Por que ele não poderia fazer ali? Abraão, pega teu filho, vai ali no quintal e faz. Então mandou para Moriá, como eu estou falando para vocês. Ali naquela região era uma região pagã, e ali os homens faziam isso. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque seu filho, e tomou fogo em sua mão e uma faca, e foram os 2 juntos. E Isaque falou a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Veja, Abraão tinha acabado de falar para os servos: fiquem aqui que nós vamos ali adorar. Adorar era no sentido, adorar, no original da palavra, gente, adorar é diferente como a gente conhece hoje. Eu acho que eu já falei isso nessas leituras, um dia desses. Adorar, no original, é trabalhar, é fazer algo, trabalhar para Deus. Então, adorar seria apresentar um sacrifício, apresentar uma oferta. A gente vai ver mais isso também no livro de Números, quando Deus determina que essas coisas aconteçam. Então, Isaque, peraí, o pai falou que a gente estava indo adorar, apresentar uma oferta queimada. Meu pai, cadê o cordeiro para essa oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então os 2 foram juntos. Gente, veja, isso aqui tem uma profundidade muito grande. Abraão disse para Isaque: Deus proverá para si um cordeiro. Ou seja, Deus vai prover, Deus vai preparar, Deus vai providenciar um cordeiro para morrer no seu lugar. Isso é muito profético, isso aponta para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Isso aqui é muito profundo. E essa resposta de Abraão mostra a confiança que ele tinha em Deus e na promessa de Deus. Deus não prometeu que ele seria pai de uma grande nação? E que seria através do filho Isaque? Então Abraão estava plenamente convicto de que ele poderia até matar Isaque, e que de alguma forma Deus ia ressuscitar o menino, ia levantar o menino, alguma coisa ia acontecer. Então assim, Deus quer provar a minha fé? Tudo bem. Eu estou agarrado na promessa dele, Deus é fidedigno. Lembra que eu falei para vocês se lembrarem dessa palavra? Ele é fidedigno, ele é fiel no que diz e é fiel para cumprir o que disse.
Então, falou para os servos: nós vamos adorar e vamos voltar, mesmo sabendo, ciente de que ele teria que apresentar o filho em sacrifício. Falou para o filho: filho, Deus vai prover um cordeiro para morrer no seu lugar. Estou agarrado na promessa de Deus. E vamos lá. E continuaram. Versículo 9. E eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: estou aqui. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis que detrás dele um carneiro, preso pelos chifres, em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro, e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. Então veja, Deus não permitiu Abraão matar o seu filho. Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Abraão. De Isaque. Então, Abraão estava decidido a fazer isso, mas não foi necessário. Abraão não sacrificou o próprio filho. Estava decidido a fazer, mas não chegou a executar o sacrifício propriamente dito de morte. Mas Deus se deu por satisfeito de vê-lo obedecendo nessa prova de fé, confiando que Deus está acima daquilo que ele tinha agarrado fisicamente. Ele estava agarrado fisicamente à promessa, que Isaque era a promessa materializada. Mas ainda se não tivesse fisicamente algo para acreditar, porque ia matar o filho, Abraão continuaria crendo. Por isso ele é o pai da fé. E essa aqui é uma leitura narrativa. Está narrando a história, está nos mostrando como foi com o pai da fé, por que ele é considerado o pai da fé. Não que nós temos que fazer o mesmo. Se as pessoas daquela terra precisavam fazer isso com seus filhos para provar aos homens, aos deuses dos homens daquela terra, então para provar aos deuses deles que eles confiavam naqueles deuses, eles precisavam passar as crianças pelo fogo, aqui Deus está dizendo na terra deles, olha, comigo não precisa ser assim. Gente, isso tem uma profundidade. Então Deus pega Abraão, sai daí de onde você está, vai lá até essa cidade dos pagãos, lá eles fazem isso, vai lá e faça isso. Abraão estava realmente decidido a fazer, mas chegando lá Deus dá um grito e fala, não precisa fazer isso, tá? Não precisa. Diferente dos outros deuses, que exigia que se fizesse isso. E essa prática dos pagãos, isso vai perdurar aí durante muito tempo na Bíblia, a gente vai ver eles fazendo isso. Mas Deus está mostrando através do exemplo de Abraão o seguinte, comigo não, quem crê em mim não precisa fazer isso. Não precisa matar o filho não, não precisa sacrificar não. Porque quem crê em mim, o que aproxima a criatura do Criador, no sentido Deus e o seu povo, é um cordeiro que eu provi. No nosso caso, Jesus Cristo. As pessoas daquela época precisavam apresentar um sacrifício. E naquele lugar os próprios filhos, para os deuses deles. Aqui Deus está dizendo não. No nosso caso, não. No nosso caso, me obedeça, confie na minha palavra e o que vai nos aproximar é um cordeiro que eu provi, que é Jesus. Então, Deus proverá para si um cordeiro. O que é esse Deus proverá? Deus proverá uma maneira de nos aproximar dele.
Isso já aconteceu. O Deus proverá já aconteceu em nossa vida. Esse anúncio profético para Isaac, que no tempo dele foi um cordeirinho que apareceu ali para o sacrifício, em nós já se cumpriu. Deus já proveu para nós. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o Deus proverá já aconteceu, tá? Em nossa vida. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Versículo 15. Já li, né? Desculpe. Versículo 17. Não, 16 agora. Li o 15 e agora o 16. Eu acho que eu não li o 15 não, né? Bom, eu vou recapitular aqui do 14, eu acho que eu não tinha lido. E Abraão chamou... É verdade, ele olhou, viu o cordeirinho, isso aqui eu li. Versículo 14. E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jiré, como se diz até este dia. No monte do Senhor ele será visto. Gente, isso aqui é profético. No monte do Senhor ele será visto. Jeová Jiré, como se diz até este dia. No monte do Senhor ele será visto. Isso aconteceu. Quando no monte do Senhor ele foi visto. Quando Jesus foi visto. Em sacrifício, em morte de cruz. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois, porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, eu vou te explicar isso, vamos ler, eu vou te explicar isso. Então ele está falando, ó, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois, porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, único filho, teu único filho, em bênção te abençoarei e em multiplicação eu multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. Em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e eles se levantaram e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E depois dessas coisas, comunicaram a Abraão, dizendo: Eis que Milca, ela também gerou filhos a teu irmão Naor, Uz, seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, o pai de Arã, e Quezede, e Razo, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 Milca deu a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe gerou também Tebá, e Gã, e Taás, e Maaca. Então veja, Naor, irmão de Abraão, teve uma mulher chamada Milca. A sua mulher lhe deu esses filhos citados acima, mas ele também teve uma concubina, e a sua concubina lhe deu esses outros filhos. A Bíblia está colocando aqui, pontuando essa genealogia, nos mostrando um nome principal aqui. O interesse é mostrar esse nomezinho, olha aí na tela, Rebeca, que futuramente vai se casar com Isaac, tá? Bom, a leitura de hoje termina aqui. Deixa eu só falar uma coisa com vocês sobre essa questão aí de Deus ter falado que abençoaria Abraão por causa daquilo que ele fez. Deixa eu te explicar isso aqui para não ficar subentendido ou mal entendido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Legal. Bom, já então eu leio e falo sobre os comentários. Então veja. Bom, a gente já viu que Deus não permitiu, né? Abraão matou o próprio filho, mas proveu para ele um cordeiro. Só que tem um detalhe aqui que diz o seguinte, versículo... Vou pôr na tela só para você ver agora. Versículo 16. Ó. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois, porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu único filho, em bênção te abençoarei
e em multiplicação eu multiplicarei tua semente. Então é o seguinte, pegar esse versículo aqui isolado e dizer, tá vendo? Deus disse que foi porque ele fez tal coisa, porque ele não negou o filho, que ele seria abençoado. Então, se você fizer tal coisa que Deus vai te abençoar. Não. O texto já tinha dito em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, o seguinte: Abraão creu no Senhor e lhe atribuiu isso por justiça. Então, porque Abraão creu, que Deus atribuiu que justificaria ele, que agraciaria ele, porque ele creu. O que Deus prometeu para Abraão? Que ele seria pai de uma nação. Ele creu, e isso já tinha acontecido. Abraão não tinha filho, Deus prometeu, vou te dar um filho. Abraão creu. Então, sem Abraão fazer nada, só crendo, Deus deu a Abraão Isaque. A promessa se cumpriu, não por obras. A promessa se cumpriu. Nós estamos lendo no capítulo 22 que a promessa se cumpriu, tanto é que Deus provou a ele para ver onde estava o coração dele. Tudo bem, a promessa se cumpriu, mas e aí, você vai continuar obedecendo a mim? Você vai continuar ouvindo a minha voz? Você está tão comprometido em fazer a minha vontade, como estão comprometidos os homens da terra de Moriá, que são pagãos e apresentam os próprios filhos em sacrifício? Deixa eu provar essa situação aí. Deixa eu ver se o seu coração está na posse ou ainda em fazer a minha vontade. Então aquilo foi uma prova da fé no sentido de ver a qualidade da fé de Abraão. E Abraão foi aprovado. Então, porque ele foi aprovado, Deus disse, agora eu vou multiplicar. Eu já te abençoei. Você já é pai. Você creu, foi abençoado. Mas porque você continuou ouvindo a minha voz, a gente vai ver isso no Novo Testamento ser chamado de mordomia cristã, de administração das bênçãos que Deus nos dá. Lembra das parábolas que nós já lemos? A parábola do mordomo infiel, a parábola dos talentos, onde o Senhor confiou bens nas mãos de uma pessoa e porque aquela pessoa administrou bem, multiplicou, foi fiel no pouco, foi colocado no muito, e porque aquele que administrou mal foi infiel, então foi tirado o que ele tinha. Então, é o que aconteceu aqui com Abraão. Eu confiei algo nas suas mãos, mas e aí, você está administrando bem? Então, você está administrando bem, você continua confiado a mim, você continua fazendo a minha vontade, então eu vou fazer ainda muito mais por você. Foi o que aconteceu aqui. Então, ele jurou por ele mesmo dizendo, porque você fez tal coisa, você não negou o teu único filho, em bênção te abençoarei e em multiplicação multiplicarei as tuas sementes. Então, eu vou multiplicar agora as bênçãos sobre você. Então, não foi barganha de jeito nenhum aqui. Até porque ele não chegou a executar, né, a troca. Tá certo? Então, nós estamos vendo Deus dizer aqui que Abraão ele foi aprovado nesse teste de fé. Onde nesse teste de fé, ele teria que mostrar que ele estava comprometido em fazer a vontade de Deus. Certo? Então, para finalizar aqui, trazendo como exemplo para nós é o seguinte: a nossa salvação é conquistada pela graça, mediante a fé, e não por obras. Mas ao crer, assim como Abraão creu, em razão dessa crença, nós devemos nos submeter à vontade de Deus e passar pelas provas de fé. Passar pelas provas de fé. Devemos estar comprometidos em fazer a vontade de Deus, mesmo quando estamos passando por provas de fé, mesmo quando aparentemente algum bem ou alguma situação física está nos colocando à prova de continuar crendo nele, mesmo vendo uma situação difícil, uma prova difícil. Estarmos tão envolvidos em fazer a vontade de Deus quanto as pessoas desse mundo estão envolvidas em viver para o mundo. Aconteça o que aconteça, elas vivem para o mundo, então nem aí. Então, essa prova de fé de Abraão nos mostra o seguinte: nós devemos continuar crendo em Deus e fazendo a sua vontade, mesmo quando estivermos passando por provas, por momentos de dificuldade.
certo? Bom, então essa é a leitura de hoje, é a interpretação dos textos até aqui. Um abraço de fé e força para quem vai. Só fiquei curioso aqui para dar uma olhada nos comentários, que apareceram muitos comentários durante a leitura. Que Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.